Salve meus amigos do canal, aqui o professor Feliciano gravando mais um vídeo com resolução de questão da UBMAP 2025 para vocês, falar moçada. Questão da segunda fase, essa é uma questão do nível 3, só que ela também caiu no nível 2. Ela era a questão 2 do nível 3 e ela era a questão 5 do nível 2 na segunda fase do ano passado. Isso mostra como eles sempre procuram colocar questões no nível 2 também, que vão cair no nível 3 para já preparando o aluno, né? E também muitas vezes acontece questão no nível 1 também cair no nível 2, porque são questões que já fazem essa transição, né, do aluno para os futuros níveis. Falou, moçada? Então a questão falava o seguinte: Josefa tem várias peças iguais à mostrada ao lado. Está aqui a peça. Certo? Ela quer cobrir diferentes tabuleiros com essas peças sem sobreposição, sem colocar uma em cima da outra, certo? Então, aqui está letra A, né? Sempre, como já falou vocês, a letra A são aquelas que exigem um pouco menos, né, de raciocínio, mas mesmo assim já não são simples também, não, sabe? Então, a letra A ele fala assim: Josefa quer cobrir o tabuleiro da figura 1 e já colocou uma peça. Então, já tem uma peça colocada aqui, ó. Certo? Agora termine de cobrir o tabuleiro colocando mais 3 peças. Então você tem que colocar 3 peças aqui, certo? Essa é a sacada. 3 peças desse tipo aqui. Daqui a gente não analisa a peça. Ela é formada por 3 quadrados assim, né? E 2 aqui, ó. Certo? 5 quadrados. Né? Cada peça dela é formada por 5 quadrados, sendo que tem uma parte com 3, né? E outra parte com 2. Beleza? Então já está aqui uma peça, já está tipo aqui como se fosse na horizontal, né? Ela pegou aqui essas 3 e esses 2 aqui. Então, a gente percebe logo que a gente pode colocar uma peça bem aqui, ó, já, né? Para completar, né? Esse lado aqui. Então, de uma maneira que pega os 3 quadrados. Então, colocando uma peça desse jeito aqui assim, ó. Então, a peça vai ficar aqui assim, nessa posição. Certo? Beleza? Então aqui eu vou colocar uma peça. Beleza? Já peguei aqui, ó, esses 3 quadrados e esses 2. Aqui eu coloquei uma peça. Aí sobre esse espaço aqui, né? A gente percebe que dá para colocar uma outra peça bem aqui, ó. Juntando 2 pedaços, né? 2 quadrados. E mais esse aqui, ó. Ela ficando nessa posição aqui a peça. Certo? A gente já colocou uma peça aqui, colocou outra aqui. E aí sobra certinho o espaço aqui, ó, da terceira peça, né? Pegando 3 quadrados aqui, ó. 3 quadrados aqui. 2 quadrados aqui. E fazendo esse caminho aqui, assim. Então aqui a gente colocaria a terceira peça. Então aqui, cobriria certinho cobriria o tabuleiro, né, com as 4 peças, uma que ela já tinha, mais as 3 que a gente colocou, colocando uma aqui, essa outra desse lado aqui assim, sempre lembrando que é 3 quadrados e 2, né, então um total de 5 quadrados cada peça, beleza? Então essa aqui seria a resolução da questão da letra A, beleza? Vamos ver agora como ficaria a letra B. A letra B já começa a ficar um pouco mais difícil, como a gente falou para vocês, né? Sempre ele vai exigindo um pouco mais. Na letra B ele não tem nenhuma peça colocada, mas ele quer que a gente cubra o tabuleiro da figura 2 com 4 peças de Josefa, certo? Então o que é que acontece? Essas figuras aqui que tem da UBMAP já serviu para dar uma ajuda também, para a gente se orientar um pouco. Eu posso colocar uma peça bem aqui, certo? Para começar, nessa parte aqui eu vou ter que pegar uma peça, porque eu vou pegar duas aqui, ó, 2 quadrados aqui. Pegando 2 quadrados aqui. E pegando esses aqui, ó, beleza? Tem que se lembrar do formato da peça, ela sempre tem formada por 5 quadrados. Beleza? Também aqui já pegou uma peça, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Uma peça desse jeito aqui, nessa posição.
O que acontece agora? A gente tem que colocar uma outra peça aqui, ó. Certo? E nessa parte aqui tem que vir 13, então ela vai ter que estar assim a peça aqui, ó. Vai estar bem aqui assim. Pegando esses dois aqui, ó. Certo? E pegando esses aqui, pegando esses três aqui, né? Beleza? Então, pegando esses três aqui e esses outros dois aqui. Então, aqui tem uma outra peça. Temos 3 peças. E aí, olha, tu percebe que tu pode colocar agora uma outra peça aqui, pegando dois aqui, ó. Pegando aqui. Pegando esses 3 aqui de baixo. Olha aqui, aqui teria a outra peça. E sobra certinho a colocação aqui para uma quarta e última peça, né? Pegando esses 3 quadrados aqui, mais esses 2 aqui, ó, certo? Então, teria outra peça bem aqui, assim. Beleza? Outra peça ficaria bem aqui, pegando esses 3 e esses outros 2. Então, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 peças, como ele pediu aqui. Certo? Então, cubro o tabuleiro, né? Com 4 peças, seria isso aí. Beleza? E aí fica a letra C, meus amigos. Que ele diz aqui: explique por que Josefa nunca vai conseguir cobrir o tabuleiro da figura 3 com 5 peças. Então, nesse tabuleiro eu até coloquei algumas peças, mas olha lá. O que acontece é que... esse tabuleiro é formado por... 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Ele é um tabuleiro 5 por 5, certo? Ele quer que a gente colocasse aqui 5 peças para cobrir o tabuleiro todo, só que sem sobreposição, né? O que acontece é que quando tu coloca uma peça aqui, tu só pode cobrir 3, né? Que elas têm sempre um lado de 3 quadrados, né? Se eu colocar uma aqui assim, por exemplo, ela vai cobrir esses 3 aqui. Ela cobre esses 3, sobrando 2 aqui, certo? Aí te obriga a colocar aqui uma outra peça deitada aqui, nesse jeito, certo? Por quê? Porque tu precisa colocar uma outra peça que pegue mais 2 quadrados aqui, e você só pode pegar 2 quadrados desse jeito. Aí tu sobra uma posição aqui em que tu vai colocar uma outra peça aqui, que vai ter que ser obrigatoriamente ficar aqui assim, desse jeito. Pegando 3 e pegando mais 2. Certo? Tu já tem 4. Aí, do jeito que tu vai colocar uma outra peça, já tem 3 peças, tu vai colocar uma quarta, mas ela vai ficar aqui assim, ó. Né? Ela vai ficar no máximo aqui assim, cobrindo essa área aqui, ó, 3 e 2, né? Sempre 5 quadrados. E sobra esses aqui que tu não vai conseguir cobrir com uma peça, porque as peças não têm esse formato, né? Então, do formato que as peças são, para te fazer um lado de 5, tu sempre precisa usar uma com 2 e outra com 3, certo? Ou ela vai pegar 3 e outra 2, ou ela vai pegar 2 e depois 3. E aí, desse jeito, tu nunca consegue formar, tu nunca vai conseguir ocupar esse tabuleiro de 5 por 5 pelo fato de ter o mesmo número de linhas e colunas, certo? Não tem como tu colocar 5 peças aqui de maneira que elas consigam cobrir o tabuleiro todo, pelo fato de ter 5 linhas e 5 colunas. Isso aí impossibilita pelo formato das peças, porque para te cobrir um lado, tu vai precisar pelo menos colocar uma aqui, nessa posição, pegando 3, e outra colocar aqui pegando 2, olha aqui. E quando tu faz isso, tu já usa 3 peças, certo? E as outras 2 que tu vai ter não vão conseguir cobrir o outro lado, né? Porque tu não tem como colocá-las numa posição que cubra todos os outros 3 que faltam. Olha, aqui vai ficar sobrando 4, tu só tem no máximo 3 em cada peça, beleza? Então essa aí seria a sacada.
Um tabuleiro, pelo fato de ser 5x5, ele impossibilita a colocação de 5 peças para poder fechar o tabuleiro todo sem sobreposição. Falou? Essa aí seria a letra C. Só que tu teria que explicar isso escrevendo, né? Sempre quando vai nesse tipo de prova, né? Sempre tem que procurar escrever a tua resposta. Tu vai dizer que pelo fato de ser 5x5, o tabuleiro fica impossibilitado, né? De tu, pelo fato... Só dar uma parte aqui. Pelo fato do tabuleiro ter o mesmo número de linhas e colunas, fica inviável, né? O preenchimento usando 5 peças. Falou? Então essa seria a explicação aí para essa letra C, que sempre acho que é o item mais difícil em cada questão, certo? Então a gente verificou aqui que não tem como fazer lados de 5, né, usando menos do que 2 peças. E que se tu usar 2 peças para fazer 2 lados, você vai ter usado 3 peças no mínimo, sobrando só 2 peças para fazer os outros lados, sendo que um dos lados vai ficar sobrando 4. E tu só pode fazer, as peças só cobram no máximo 3, beleza? Então é isso aí, meus amigos, fiquem com Deus. Só Jesus é o Senhor. Vamos que vamos, seguindo estudando para a próxima prova da OBMEP que vem chegando aí. Falou? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida podem perguntar. E se tu gostou do vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever no canal se não está inscrito. Fiquem com Deus, só Jesus é o Senhor. Um abraço, valeu, moçada.